Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Sou a Michele, presidente do Contur, e nós vamos dar início à nossa segunda reunião ordinária deste novo período. Em seguida, a nossa programação de pauta, que todos já tomaram conhecimento, eu pergunto: todos leram a ata que foi colocada no grupo? Todo mundo está de acordo com a ata? Sim. Aqueles que aprovem, permaneçam sentados. Se alguém tiver alguma objeção, levanta. Ata aprovada, então. Nós vamos para o nosso terceiro item, que é a prestação de contas do secretário de Turismo Bucanas sobre esses 6 meses de gestão dele. Então, após aí a apresentação dele, a gente vai abrir as dúvidas, as perguntas dos conselheiros. Passando orientação aos convidados, se tiver alguma dúvida, registrem aí no papel, nós vamos deixar o papel para vocês colocarem as perguntas e, dentro do tempo estabelecido da reunião, havendo tempo, a gente lê as perguntas de vocês também. Tá bom? Anas? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Primeiro, obrigado por esperarem a prefeita agora finalizando algumas. Para quem não me viu aí na primeira reunião, aliás, sou secretário de Turismo, Marcelo, eu estava com a prefeita agora, a gente estava finalizando algumas pautas do Web Fest que está preparado na cidade e da troca da Secretaria, que é a nova sede da Secretaria de Turismo, mas no final eu passo para vocês tudo direitinho. Não vou me alongar muito, porque como a reunião tem que ser rápida, como vocês entenderem, porque fica a prática, né? Vou apresentar para vocês o que a gente fez nesses 6 primeiros meses. Como vocês sabem, eu assumi a secretaria dia 6 de janeiro, então nesses 6 primeiros meses aí, eu conversei com a Michele, eu falei que achava interessante apresentar para vocês, porque a gente não acompanha a secretaria do turismo desde o começo, então como vocês estão chegando agora no conselho, eu acho interessante também saber. Primeiro, arrecadação. A arrecadação desse ano, no primeiro de janeiro, fevereiro e final de dezembro, foi uma arrecadação recorde do turismo. Lógico, a gente teve um aumento de valores das portarias, né, da bilheteria, mas mesmo assim o público foi muito bom e o turismo conseguiu arrecadar e vem arrecadando valores muito bons e revertidos. Para quem não sabe, esses valores eles entram no cofre público da prefeitura e ele é revertido para o turismo. Tem pagamento de funcionário, manutenção de plataforma, parque ecológico, ação, tudo isso. Então, é bom vocês ficarem sabendo para onde que vai o dinheiro. Aqui é o convênio de 2,5 milhões que nós assinamos, fomos com a prefeita e o secretário em São Paulo buscar o convênio e dessa vez não veio pela Secretaria de Turismo, né, veio pela Secretaria de Governo do Estado mesmo e ele será revertido no complexo da plataforma. Ele vai ser a segunda fase do complexo da plataforma, onde o estacionamento vai ter uma área de lazer mais completa ali, vai ter entrada certinha, vai ter catraca, então esse valor vai ser revertido para aquele complexo. A restauração e o fortalecimento da secretaria. A secretaria ela mudou para Jardim Norte Campos. Acabei de falar para vocês que nós estamos mudando novamente porque a secretaria cresceu. Quando eu assumi a secretaria, tinha a Gabriela, mais uma funcionária, e hoje a gente está quase com 10 colaboradores lá dentro da secretaria, então ficou muito pequeno. Eu acho que a gente vai continuar mantendo aquele prédio anterior, nós vamos transformar, a gente está vendo ainda, você vai fazer algum museu da peça, algum sítio ali para atender a população, mas ela já não comporta mais a equipe. Então, nós estamos vendo um prédio novo, provavelmente vai ser no centro da cidade, e possa comportar todo mundo. Então, mas a princípio, estava no plano de governo da prefeita, e foi cumprido, foi levado para lá a secretaria, e até então, agora, atendeu muito bem, a gente estava dentro do complexo, tem o zoológico do lado, então foi interessante levar para lá. Uniforme dos servidores, porque quando eu cheguei, tinha um uniforme de um ano, um uniforme de outro, e eu acho que a melhor coisa é para o turista chegar aqui, ele saber quando ele chega na plataforma, chega no zoológico, chega no restaurante, saber quem procurar, com quem falar. Eu acho que o uniforme é a principal identidade quando a pessoa chega, ver o funcionário bem uniformizado, todo mundo padronizado. Eu acho que foi bem assertivo essa questão. Logo quando a gente já mudou a identidade visual da secretaria. As novas carteirinhas, até agora já foram emitidas 370 novas carteirinhas, a gente fez a
quem tinha carteirinha antiga teve que refazer a carteirinha, nós fizemos todo um recadastramento para ver quem tinha, tinha um cadastro de quase 600 carteirinhas, que essas pessoas não voltaram lá, então assim, a gente já não está mais na cidade, ou faleceram, a gente fez um recadastramento das carteirinhas e a gente atingiu 370 carteirinhas exemplares esses 6 meses. Foram abertas 3 meses, mas contam com esses 6 primeiros meses e agora vai reabrir novamente em outubro. Aqui foi a primeira reunião do Contur, que eu participei, que a gente apresentou um projeto também para a verba, para questão de obra na praia também. Infelizmente, nós não vamos atender agora, é a obra de finalizar o asfalto ali para a praia da obra. Nós não vamos atender agora, porque essa verba nós colocamos no complexo da plataforma. Aqui são as secretarias que nós visitamos, e amanhã também nós estamos indo para Ribeirão Pires. Eles são exemplos lá de secretaria de turismo, de tudo que eles fazem na cidade, identificação visual das placas de turismo. Então amanhã eu vou estar almoçando com o secretário de turismo lá, mas toda a região aqui a gente esteve acompanhando, hoje um mês todo. Na verdade a gente fala assim, muita coisa a gente não cria, copia, está dando certo na praia, está dando certo em Itanhaém, nós vamos colocar aqui em Mongaguá também. Foi na Secretaria de Estado do Turismo, nós vamos visitar lá e levar as demandas do turismo aqui de Mongaguá. Aqui nós estamos fazendo uma parceria com o Sebrae. A gente está tendo um planejamento estratégico. O que acontece? Até essa semana nós iniciamos a segunda fase. O Sebrae está fazendo toda uma consultoria com o turismo de Mongaguá. É a primeira vez que isso acontece. Eles trouxeram especialistas do turismo, eles estão fazendo toda a consultoria, atendendo para a gente, mostrando onde estamos errando, onde tem que ser investido, como buscar verba. Então é de extrema importância. Nós iniciamos a segunda fase, né, Carol? Essa semana nós iniciamos a segunda fase, com o Alexandre Nunes, que é um especialista, ele já foi secretário de turismo de Guarujá, e já está fazendo muitos apontamentos que estão onde nós estávamos errando, e eu acho que isso vai fortalecer demais a secretaria. Esses são os novos animais que chegaram no parque. Agora também já chegou mais gente, já chegou o jacaré essa semana, mas nós estamos fortalecendo lá o nosso parque. Esses são os projetos que estão tendo nos espaços públicos. A plataforma, quando nós iniciamos a gestão, ela estava, lógico, a principal fonte dela é a pesca. Mas não só isso, a gente tem um espaço lá multiuso, que agora também foi reformado, onde as meninas, a Carol também, principalmente conduzindo essa questão dos eventos, ela está levando o plataforma de movimento, está levando yoga para Santa, yoga para a plataforma, dança para a plataforma, estamos levando outras pessoas para lá, divulgando e movimentando mais a plataforma. A plataforma, Santa, o Poço, todos esses equipamentos turísticos vão receber outros tipos de atividades. Esse é o turismo pet. Lógico, nós temos várias ações com os pets, inclusive dentro da secretaria moram 2 cachorros de rua ali que ficam complexos com a gente autoriza ele ficar lá com a gente, mas nós instalamos uns pontos turísticos, comedouros e bebedouros para os animais de rua. E foi uma parceria com a Hidrocam, uma empresa privada. Também instalamos bebedouros, os bebedouros que nós assumimos estavam velhos, muitos lugares não tem, uma Santa, Pouso das Antas, então a gente foi atrás para colocar os bebedouros novos nos pontos turísticos, e é a primeira vez que a Secretaria de Turismo tem um veículo também. Nunca teve um carro, e agora a Secretaria de Turismo ela tem um veículo próprio. Aqui são as revitalizações, manutenção de todos os pontos. Aqui é a plataforma nova revitalização, esse espaço que estava quebrado, o complexo da plataforma. O Parque Ecológico recebeu manutenção em todas as pontes, a bilheteria e a administração do Pouso das Antas, o Belvedere recebeu manutenção e revitalização também, ainda tem a parte 2 que vai ser com a pintura, mas já está em andamento. Aqui é a capacitação dos funcionários. Quando nós, acho que uns 2 meses, 3 meses de gestão, nós tivemos aqui na ETEC, os professores
deram um curso para os nossos colaboradores, que eu acho importantíssimo. Em primeiro lugar, quando o turista chega, o próprio morador chega no ponto turístico, ele quer ser bem atendido. Então, acho que foi importantíssimo essa capacitação para o pessoal do turismo. Crescimento nas redes sociais. E esse, lógico, eu parabenizo a Carol, que é a nova gestora de turismo. Para quem não conhece, a Carol é a nova gestora, o Diego Luiz, ele virou gestor administrativo junto à prefeitura, e a Carol assumiu essa última semana a gestão do turismo, e ela já estava cuidando da comunicação da secretaria há muito tempo. Nós pegamos uma secretaria onde o nosso Instagram tinha 900 seguidores, hoje tem 6.400 seguidores, o nosso crescimento de visualização fica 200 mil visualizações mês. Então, assim, eu acho importantíssimo, não só cuidar dos pontos, mas divulgar isso para as outras cidades, outras pessoas de São Paulo, pelo nosso Instagram, entram no nosso Instagram para saber onde o melhor convívio, o que está rolando de evento. Essa aqui é a imprensa regional, que nós tivemos, além dessa, tiveram outros também agora com festão, a gente levando o Mongaguá para a região, onde nós estivemos apresentando para todos os jornais da região, o que estava tendo na cidade, a manutenção, revitalização e os eventos de festão. Essa é a Expo Turismo. O Mongaguá volta a fazer parte do cenário nacional e estadual de turismo, onde a gente está participando de feiras e expondo o Mongaguá, levando o Mongaguá para essas feiras. Estive presente também, a Carol esteve comigo em Brasília, junto ao ministro do Turismo, no Ministério do Turismo, onde também levamos as demandas da secretaria, estivemos batendo um papo com ele lá, e foi muito legal, que a gente escutou nossas demandas. Parcerias, a gente, entre as cidades de Itanhaém e Peruíbe, eu tenho uma ligação muito forte com os secretários, e a gente fez esse evento junto com o Paulinho também, que é o secretário de governo, alguns empresários da região, e de levando demandas de hotelaria para ser discutidas, debatidas, e vão ter mais 2 novas reuniões referentes a esse assunto. Esse foi o Glamour, a plataforma monta esse cenário de filme, faz um mês mais ou menos. Foi em junho. Junho, foi gravado ao passando o filme Glamour, onde foi divulgado para toda a região também, saiu na tribuna, e isso é muito bom para divulgar a nossa plataforma. Arrecadações, nós implantamos o turismo solidário, onde nós já arrecadamos mais de 1 tonelada de alimento. Nós fizemos 2 dias de domingo sobre turismo solidário, ela aconteceu em 2 domingos, durante um espaço de um mês aí, e nós arrecadamos mais de 1 tonelada de alimento que foi doado para o Fundo Social. Esses são os eventos que a gente já participou: Verão de Mongaguá, Mongaguá no Carnaval, FunFest e o Festão na Praia. E ainda agora vem outros eventos como a Burn Fest, Coreia Fest, mais alguns eventos no Natal. Então está por vir. Ainda nós não vamos passar para vocês, que eu deixo chegar mais perto para informar vocês tudo certinho. Nós colocamos um novo sítio. O sítio ele estava sendo utilizado pela guarda. Claro que ainda hoje a guarda tem todo o aporte lá, quando vai lá, bebe uma água, precisar, as portas estão abertas, mas nós reinstalamos o sítio porque a gente acha importante o turista chegar na cidade e ter essa referência. Quando ele chegar na cidade, ele vai perguntar para alguém, ele sabe que ele tem um ponto de informação. Nós vamos implantar mais 2, em Agenor e dentro da rodoviária. Casa da Memória. Casa da Memória vai ser instalada na Santa, onde é o prédio da administrativa da Santa. Sabe aquele? Ali do lado. Onde era a assessoria da juventude? Onde era a secretaria. Onde era a secretaria de turismo. Onde era a secretaria de turismo. Aí ela vai passar para uma praça de alimentação, a Santa, onde é essa sede administrativa, e também a Casa da Memória. Esses são os trabalhos que foram aplicados. Acabou? É os últimos. Esses são tudo que foi feito. E agora, só passando por cima mais ou menos do que vai acontecer, a mudança da sede, os eventos que vão acontecer, o Burn Fest, o Coreia Fest, já em setembro tem o primeiro evento, tem o Circuito Primavera também, que vai acontecer já em setembro. Então
Para mim, muita coisa tem mais alguma coisa. Nosso chave, assim, que a gente está preparando e acho que vai ser um diferencial. Desculpa, boa noite para todo mundo, para quem não me conhece, eu sou a Carol. Alguns me conhecem de muitos anos. Marilena, a professora Marilena foi minha professora na 3ª série. Então, estamos aqui hoje novamente. E um dos nossos trabalhos que a gente está, hoje já passamos o regulamento para o gestor de eventos, a gente já está se comunicando, porque nós faremos um festival gastronômico para a eleição do prato típico oficial de Mongaguá e a sobremesa típica oficial de Mongaguá. Então, é uma forma da gente aproximar os estabelecimentos gastronômicos da Secretaria de Turismo, que a gente sabe que essa relação foi cortada por muito tempo, e para que a gente atraia os turistas, como o Santos tem a Meca Santista, a gente também vai ter o nosso prato oficial, nossa sobremesa oficial, para a gente poder levar o nome da cidade aí cada vez mais longe. Isso, eu achei interessante a gente, quando a gente fazer essa prestação de contas, você não precisa entender o que está sendo feito realmente, porque às vezes a pessoa fala, mas quem não está muito próximo, como acesso a redes sociais, o que está sendo feito pela Secretaria, eu acho importante levar para vocês, conselheiros, vocês estarem por dentro disso. Tá bom? Vai abrir para pergunta agora, alguma coisa? Não? Pode vai seguir a pauta, né? Consegue. E aí depois fala sobre? Não, a gente pode fazer as perguntas, né? E a gente Lucas, começa a só um pauta. detalhe da relação dos restaurantes, acho importantíssimo. Durante muitos anos, até pela falta de servidores, né, já estamos com robusta no turismo, a gente entra no nosso site não tem onde ficar, onde comer, não houve também o interesse dos comércios. Né? Esse é a nossa maior dificuldade. Então, se conseguir fazer esse treinamento, Nós estamos conversando e alinhando muito com a associação comercial, a gente fala para eles, para fazer o cadastro desses comércios no turismo, e nós também estamos incluindo o site do turismo. Nós estamos fazendo uma ação muito legal com os taxistas, e o taxista vai ter atrás um perfurado, com o vinho a Mongaguá, e a nossa marca não está aqui, mas a marca que nós implantamos no Mongaguá, então a gente plantou o vinho a Mongaguá e eles vão usar esse logo nos carros, todos os taxistas vão ter um perfurado na identificação, e o Uber vai ter um QR Code dentro do carro, onde a pessoa vai acessar o site, o telefone, o Instagram, tudo isso, vai ter acesso a tudo isso. E ela vai poder saber onde comer, quando estiver tudo estruturado. Mas está Mais sendo do feito. que isso, Jonas, desculpa, mais do que isso, nós estamos respeitando e buscando a aproximação do cadastro. E para a gente é extremamente importante, nós temos pouquíssimos estabelecimentos. Hotel a gente tem um cadastrado no cadastro. Então, quando a gente procura, a gente não tem as empresas do ramo. Então, quando a gente fizer essa visitação, a gente vai fazer essa visitação porta a porta nesses restaurantes, até para que eles entendam qual é a intenção do festival, eles se sintam atraídos a participar, porque não vai ter custo para eles, a inscrição é gratuita. É uma forma de divulgação, de promoção da cidade mesmo. E quando nós fizermos essa visitação, a gente já vai levar essa instrução do cadastro. Olha, vocês já são cadastrados? Não, não são, então vamos fazer agora? Então a gente já vai preenchendo aí justamente para poder abraçar todo mundo de volta. Boa noite a todos. Me chamo Luiz Caio, sou participo do território da aldeia do Peru. Só uma perguntinha rápida. Agora que a gente já está com espaço para poder voltar para a população indígena, a gente tenho certeza que a gente vai discutir todas as questões desse espaço, mas eu gostaria de perguntar de aldeias indígenas em relação ao turismo. Como fica? Vai remarcar uma reunião comigo e com o coordenador essa semana, para a gente começar a tratar sobre isso. Eu já vou falar sobre fazer um portal ali, junto à Secretaria de Turismo, já na Papiú, para a pessoa ter acesso, ter informação, aí tem a aldeia, e essa semana a gente se vai conversar e elaborar tudo isso. Tá, então só para fechar. Então já tem uma conversa que Já vai acontecer. tem. Na perspectiva. Então, só para finalizar essa parte do Claro. difícil, né? E uma preocupação de trago já, bastante tempo discutindo. Agora o creio que vai andar ou desandar de vez, né? E a questão da. Porque para a gente que aldeia, que tem ambiental, tem ambiente vazio, tem ambiente do território ou tudo, né? Então cada lugar tem seus a sua realidade. Acesso, estrada, rio. Então, nós temos que
antes de tudo, nós temos que trabalhar e estruturar isso. Sim. Sempre eu digo assim para os parentes, também discutia uma vez, porque eu estou numa linha diferente. Vamos falar do barril, além do coordenador, vamos fazer uma reunião lá. Essa primeira reunião, vamos fazer uma aldeia. Tudo bem. Tá? Porque aí a gente já vê no local o que precisa, o que você acha melhor. Falta no caminho lá também, porque é o caminho de terra lá, porque de repente cortar uma informação para a chegada da aldeia. Vamos marcar um marcar lá dentro. Mas só com o território ou com todos os aldeias? Vamos marcar um em cada um. Ah, Cada tá aldeia. beleza. Tá bom? Primeiro a gente marca na sua, bate papo com você lá, com o pessoal, depois a gente faz aqui em cada aldeia. Porque quando eu for na minha, eu consigo chamar todo mundo, porque é um território. Tá. A gente tem, cada lugarzinho tem uma aldeiazinha, só que ali é uma forma de a gente. Porque a gente trata cada região de uma forma, né? Igual você falou, às vezes uma chega em barco, não precisa, ali. Então cada um de uma forma, vamos primeiro na sua. Tá bom? Essa semana eu já falo com ele. Tá beleza. Desculpa, tem alguém pode falar. Eu sou da educação, né? Eu acho importante a gente também pensar na questão do observatório do turismo. Né? Em São Paulo, os dados vêm a partir desse observatório. Temos o curso de turismo aqui na ETEC, temos o curso de meio ambiente no Agenor. Então, unir as forças acadêmicas para contribuir com a secretaria. Com certeza. Porque esse levantamento é contínuo, né? Independente do que esteja acontecendo com governos, né? Vamos ser claros, né? O acadêmico vai continuar. Exatamente. Não dá para pensar só Já que nós estivemos na PCS em Canadense no final de semana, e uma das palestras foi justamente o turismo na escola, que era uma propositura justamente de tornar o turismo quase que uma matéria, além do curso técnico, fazer com que as crianças, desde a primária, tenham conhecimento, até para que tenham um pertencimento da sua própria cidade. Então a gente, apesar de a gente já ter participado de algumas outras reuniões, essa foi muito bacana, porque abriu milhares de leques na nossa cabeça sobre o turismo pedagógico, turismo na escola. Nós criamos agora, e a gente vai fazer uma parceria nesse grupo, com a Mariana, o pessoal lá, porque nós queremos um livrinho para colorir do Parque Ecológico. Então as crianças vão desde pequenininhas conhecerem quais são os animais que tem no parque, a gente vai fazer os outros pontos turísticos. Esse material pedagógico, a gente vai colocar a história da cidade, a história dos pontos, a história da cidade. Então, quando a criança for pintar, tem uma página lá explicando o que é aquele ponto, desde quando ele nasceu, das nossas aldeias. Porque tudo isso, e já puxando esse gancho, na nossa reunião com o Sebrae ontem, foi uma coisa que o consultor bateu muito pra gente. Olha, vocês têm ouro aqui, que são as aldeias de vocês. Então, a gente precisa valorizar isso. A gente precisa trazer essa cultura de volta. Né? Exatamente. Porque hoje eu tive visita técnica lá no Parque Ecológico, na apareceu lá com rapidinho, já foi para a sala. E muitos dos meus alunos que estão no segundo ano de ensino médio nunca tinham ido lá. Nem sabiam que esses animais estavam lá. E não só Essa proposta que foi apresentada na PCESP vai inserir dentro da disciplina de geografia, vai entrar no fundamental. Mas é muito importante acontecer aqui um projeto que acontece que tem muito, que é o turismo pedagógico, que é pegar as crianças e levar para os atrativos turísticos. Então, isso é um projeto que tem de anos. Pega as crianças do fundamental, começa com o infantil, depois vai para o fundamental e aí, na medida do possível, como é município, atende os médios também. E aí leva para os pontos turísticos, para apresentar os pontos turísticos, porque as crianças são grandes transmissoras, né? Elas chegam em casa falando, compartilhando essa informação. Isso é acoplado dentro da programação da educação. Acontecia com a cultura e aí foi para o turismo. A cultura levava inicialmente, que era caminhos culturais, e aí foi para o turismo exército. O observatório que a Jaque fala é muito importante. Eu vou contar uma passagem para vocês. Em 2012, eu desenvolvi um projeto dos alunos aqui, um evento que sempre fala sobre, e nós criamos um prato típico aqui dentro. Porque o município não tinha, ninguém abraçou em Mongaguá. Esse prato foi implantado no restaurante Calypso ainda. Está lá até hoje, que é a lasanha quebra-tigela. Então, uma lasanha de pescada branca, com banana da terra, molho de camarão com catupiry. Ele ganha todos os concursos que ele participa dessa lasanha em restaurantes de quilo e saiu na Rota do Sol. E foi desenvolvido aqui. Todo o trabalho de pesquisa, eu desenvolvi com o TCC
alunos fizemos. O prato tinha que ser um prato comercial, com um peixe que dava na região, na época, o quilo da pescada branca era R$12. Então, teria que ser acessível para as pessoas conseguirem fazer na sua casa. Isso foi para o e-book do Centro Paulo Souza, publicado, e a gente não teve apoio de nenhum restaurante daqui de Mongaguá. E a gente, o Calypso abraçou, financiou a nossa pesquisa, que na época, para a gente comprar camarão, pescada branca, banana da terra dos alunos, era um sacrifício enorme. Ele comprou todos os materiais, nós fomos com os alunos para o restaurante dele, os alunos ensinaram as cozinheiras a fazer o prato, e ele plantou esse prato para lá. Se vocês forem aí, vocês vão ver que tem todos os dias no buffet dele, lasanha quebra-tigela. Por quê? No experimento aqui na ETEC, nós fizemos 2 pratos para votação, o escondidinho de pescada branca com banana da terra e a lasanha, que ia ser para votação. O Narciso era o diretor lá. A gente colocou no forno, o Narciso me chamou, eu falei, não mexam no fogão, eu vou ver o que o Narciso quer e volto. Quando eu voltei, eles falaram, professora, partiu a tigela. Eu falei, não acredito, foi ferrou, até consegui tudo. Aí eu desesperada, falei, ferrou. Agora até consegui tudo, aí eles, professora, o nosso prato é tão gostoso, nossa lasanha é tão gostosa que ela quebra a tigela. E ficou a lasanha quebra a tigela. No primeiro biênio do Contur, que eu fui presidente, o Guiraci estava nesse biênio, nós fizemos o plano de trabalho do Contur. Uma das metas era eleger o prato típico do município. Nós fomos até a Unisantos. A Unisantos tem um curso de gastronomia. Eles dão todo o suporte de estrutura para nos ajudar nisso, porque eles têm as baias lá, eles têm a comunicação, então tem o curso que filma, faz as etapas e a etapa final vem para dentro da cidade. Para poder, eles têm toda a estrutura de inscrição, de apoio, para poder ajudar as cidades na preparação disso. Todo o know-how de profissional para poder voltar no prato, tem no curso de gastronomia os professores que orientam, que ajudam, que vai orientar o manuseio da comida, os critérios que vai fechar com a secretaria dos produtos que serão escolhidos para poder lá para a elaboração do prato, e não vingou. Isso aí ficou que não vingou porque tem um custo, e na época, eu vou falar, o custo era irrisório. Eles cobravam R$80 mil para fazer todo isso. Se você fosse fazer isso por conta do município, já não lembro, ia ficar muito mais caro. Porque eles têm toda a estrutura lá. E aí a prefeitura fechou um convênio, inclusive a Unisantos, ela tem, nesse convênio, eles vêm, capacitam os carrinheiros de praia, dá capacitação de materiais, das comidas que manuseia na praia, forma tudo, tem todo um processo de capacitação assim, bem bacana. Que de repente, se vocês não fecharam nenhuma empresa, nem quem vai ajudar nisso, é um contato legal a se fazer com o pessoal da Unisantos, que eles têm toda uma estrutura e conseguem até patrocínios para poder ajudar a premiar os ganhadores. E aí também entra lá para o cardápio deles, eles têm um restaurante da Unisantos que vai para o cardápio deles, dá uma visibilidade na mídia de Santos também. Sim. Então, na época, é 80 mil. Mas é um processo legal. Fala, então, esse observatório que a Jaque fala, são esses dados que vai ficando diferente de gestão. Vai passando as gestões, os dados vão ficando e vai compartilhando para a cidade. Porque o que a gente sente é quando, nas mudanças de gestões, todo o trabalho que foi feito para e começa um novo trabalho de novo. A gente fica que nem caranguejo, dá 3 passos para trás e 2 passos para frente. Então, no observatório, a gente tem dados para dar continuidade de onde parou. E não invalida aquilo que foi feito. Né? Não tem a gente teve que começar do zero, praticamente. A Gabriela faz um trabalho incrível como chefe do gabinete. Mas porque a Gabi foi apagada, né, Gabi? Foi apagada por uma gestão de meio. Porque não passou tudo pra gente, o gestor de turismo, secretário de turismo, então a gente estava perdendo esse tempo. Então tivemos que começar do zero nesse trabalho. Mas o plano diretor era norteador, porque o plano diretor foi feito
E é um documento que é norteador da secretaria. Está em vigência. Tá, mas, Que a gente revisou no primeiro dia. tá, mas vai ser atualizado agora. Agora, esse ano já. Tá. Esse ano vai ser legal. Essa atualização. Essa. Pergunta. Eu sou o responsável pelo núcleo de encontros ordinários. Sim. A gente precisa estreitar bastante as conversas, né? Claro. Igual ela falou com relação a André Bocarambi, à frente e para trás, a gente está resgatando alguns projetos, inclusive da época que o Paulinho foi feito, né? De turismo de base comunitária, né? Nesse momento da escuta dos povos indígenas, primeiro, antes de pensar pela gente, escutar eles, o que realmente vai validar lá, o que realmente eles querem lá, né? Então, tem várias iniciativas em conjunto, inclusive não só com os povos indígenas, mas com a área rural, né? Onde realmente o setor da Secretaria de Turismo geralmente pensa do lado pista praia, não pista morro, né? Então assim, esse olhar, gostei bastante. Isso, gostei bastante. São 2 terras indígenas, são 10 aldeias, né? São 2 povos indígenos, né? Não são iguais, cada um com a sua especificidade. Conversar com cada um. Então assim, por aí para contribuir, para ajudar, o Luiz também, ele é membro aqui titular aqui do Com certeza, ele conta com a gente também, para toda a nossa equipe. e a gente dá um espaço assim para a gente trocar ideia junto. Não, essa semana a gente, com certeza, nós vamos bater um papo, você vai conversar. Essa fala da Michelle, essa aí surgiu, foi na sua sala, né? Foi feita a reunião, na época eu fazia parte do conjunto. Isso, essa ideia aí ela foi, na época era a Paula, né? Vocês chegaram. Foi do seu grupo de trabalho, não foi? Foi. E aí era estendido não só para os restaurantes, a ideia era de usar a população, né? E deles também terem esse prato, né? Usando aqui no caso o mel, a banana, o palmito com conha, a pesca, né? O pescado no geral, né? Aqui na região, não sei se vocês, a ideia de vocês é abrir também para a população, você vai ficar restrito ao restaurante. No primeiro momento, no esboço inicial, a gente não tinha considerado abrir, mas é uma excelente ideia. Porque é a mesma coisa que a Michelle, nós tivemos aqui a mesma categoria, exatamente. aqui na ETEC, né, o prato aqui, e que se estendeu para o restaurante que comprou a ideia. Também é legal, então, de repente, abrir para alguém que faça um prato e o restaurante compra essa ideia, seria bem bacana também, que era a nossa ideia principal na época. A ideia é que seja implantado, né? Nos restaurantes, o prato tipo do vizinho seja implantado. Vai lá, você vai ver que delícia que é. E também Perdemos, viu? nós estamos E esperando. ele não comprou, ele ganhou. Porque ele patrocinou e ganhou O prato é muito bom, tem que por lá. E também seria essa parte, né, do prato e o branco. Acho que é um resfriado. Posso lembrar eu? Tá bom. Sim, a gente precisa. o Bira. Eu queria retomar 2 falas, pegar 2 ganchos, né? O gancho da Michelle, que falou do turismo pedagógico. A gente pode resgatar um projeto que foi muito bem sucedido, exitoso, no mandato do Paulinho, de 9 a 12, que era o turismo rural pedagógico. Não sei se vocês lembram dele. As crianças das escolas, tanto de Mongaguá quanto de municípios vizinhos, iam até a regional rural e de lá a gente mostrava para eles a criação dos peixes, a farmácia viva, as hortas das folhosas, tinha um passeio pela Mata Atlântica. A gente pode reimaginar, Só pegando esse seu gancho, eu estou com conversa com o Pedro e com o Barril, porque aquela escola não está sendo mais utilizada. Isso. Aquele espaço ali vai virar um polo turístico cultural e meio ambiente. O Barril tem um projeto de fazer uma fazendinha atrás, com alguns animais, e aí a apresentação cultural, levar os turistas para ver essa apresentação cultural, para as crianças, da agricultura ali do lado. educação ambiental. Isso, ele vai ser reestruturado. Essa escola está
E o gancho aqui que o Cristiano falou, né, do turismo base comunitário, hoje nós estávamos numa oficina durante todo o dia, lá no apiário da Rita e do Paulo, que é o apiário Vale das Águas, lá na Estrada Rural, na Estrada da Fazenda. E ela executou nesse domingo, agora, esse último domingo, o Café Caiçara Rural, que nada mais é do que uma repaginação do circuito de café rural, que precisa estar sempre repaginado, né? Ocorreram algumas falhas no circuito de café rural, que a gente pode muito bem corrigir e não ficar só na propriedade da Rita e do Paulo. A gente pode voltar a trabalhar naquele esquema de utilizar outros sitiantes, né? Outros sítios, mas de forma que a gente possa manter os princípios, que é do turismo base comunitária e os princípios da economia solidária. Sim. Pegando só esse gancho também, o Rafael Redol está em contato com ela. Legal. Ele já marcou uma reunião com a gente para a gente sentar e conversar e estruturar esse café. Pelo IBT é um turismo de base comunitária, né? Sim. Nessa parceria. Nós fomos, nós estivemos lá também conversando. Legal. Eu faço parte, além do Futuro, eu faço parte também do Conselho. Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. Uma das batalhas nossas, não só do Conselho Municipal, eu faço parte também da Serra Sans, que pega 9 municípios da Baixada Santista. Nós tivemos reunião essa semana, o Cristiano estava lá, né, nessa reunião. E a nossa batalha é que os municípios da nossa região possam valorizar os produtos nossos. A banana, o palmito pupunha, o palmito Jussara, o mel, né? Nós tivemos a oficina hoje lá, e outros produtos da nossa região, para que esses produtos possam entrar nas compras institucionais, que é o PA, o PEPAIS, o PENAI, que é a merenda, e seja colocado também para os nossos visitantes, nessa questão desse circuito que a gente tem que montar de novo, né, do turismo rural pedagógico. Pegando só caramba, porque assim, todo mundo está, né? Eu me lembro que há uns 20 anos atrás, eu estou pouco tempo aqui na região trabalhando com os índios, então 20 anos atrás, a gente conseguiu formar um aluno indígena aqui no técnico de turismo, que era até de Peruíbe, né? O irmão dela, que foi para e tudo mais. E talvez essa profissionalização e com essa demanda que vai existir na questão da recepção das aldeias, do turismo, talvez a gente possa encaminhar algumas vagas para alunos indígenas, igual tem as duas filhas do Luiz que faz meio ambiente, onde eu estava trabalhando, tem vários alunos, vários indígenas que são agentes ambientais, entendeu? Então assim, aí tem essa situação da recepção do turista também, né? Inclusive para valorizar e tudo mais. Então assim, talvez a abertura de um espaço, de alguma cota, alguma coisa. Cris, a gente, nessa reunião da UNICEF sábado, eu conversei com a secretária de Turismo do Estado, Ana Zeli, sobre isso, porque o curso de técnico de turismo aqui fechou por falta de demanda. Eu transformei ensino médio com turismo para não perder o curso aqui. E pensando na mão de obra qualificada, o Estado está agora integrando todo mundo aí, as escolas estaduais também, eu falei, precisa existir uma parceria do Estado com o município, articulando o Santo Paulo Souza nisso, onde a gente consiga capacitar a mão de obra que já está trabalhando. Então, a gente consegue ter um processo de ingresso na ETEC, que são as vagas remanescentes. Aquele que já está trabalhando, que já está em contato com a área do turismo, no trade de alguma forma, na área rural, ele já tem contato com isso. A gente precisa capacitar ele, certificar ele, dar técnicas para ele de atendimento. E expandir a visão dele dentro do turismo. Ele consegue ingressar através de processo de entrevista. E o curso de um ano e meio terminar em um ano. Então, você não precisa ofertar 40 vagas para isso. Se articular com a associação comercial, pegar uma pessoa de cada empreendimento, 2, a gente fecha uma turma de 20, forma 20, depois forma mais 20, e a gente vai formando todo mundo que já está atuando. O que acontece no nosso município? A mão de obra é muito rotativa. Se vocês pararem para observar, o melhor atendimento está nos comércios, nos empreendimentos, que o cara está trabalhando lá há mais de 10 anos. Telhado, você conta no dedo esses empreendimentos. Os outros, a mão de obra é muito rotativa.
Por quê? O Sebrae ele tem um bom trabalho, só que a associação comercial precisa ajudar a começar a capacitar o empresário. Porque o empresário ele acha que a mão de obra ainda é custo e não é investimento. Então ele troca a mão de obra dele com muita facilidade. Então você está capacitando um, ele já saiu. E às vezes você está dando uma capacitação correta para ele, ele vai para o local de trabalho, o cara desvia ele todinho daquilo. Pega o cara do atendimento para lavar um banheiro, para mexer numa cozinha, já, entendeu? Então, na realidade, a escola, ela tem como foco a mão de obra, mas o Sebrae, junto com a Associação Comercial e a Prefeitura, precisa capacitar os empresários, eles precisam abrir a mente deles, porque senão, é o que acontece, porque fechou o curso aqui, por falta de demanda, porque eu formo o aluno não se emprega, porque a mão de obra qualificada ela é mais cara, ela vai ser mais cara, porque ela tem qualificação, e eles não absorvem a mão de obra qualificada. Por quê? Porque eles vão pegar a pessoa que não tem qualificação, que vai pagar mais barato, e vai jogar a pessoa aonde ele quer que a pessoa fique. Porque a pessoa precisa trabalhar. Aí, tira o couro do povo no final de semana e o cara trabalha 2 dias e no outro dia não aparece. Porque não aguenta. Né? Então, a gente precisa começar a trabalhar com os empresários também. Eles precisam abrir a mente deles. Porque quem capta o turismo não é a gestão pública, é a iniciativa privada. A gestão pública tem por obrigação estabelecer um calendário de eventos e deixar os atrativos turísticos em pleno funcionamento e dar a estrutura básica para a sua cidade receber o turista. Agora, quem capta o turista é a iniciativa privada. E eles precisam também entender a corresponsabilidade deles nesse processo. Porque você vai para a iniciativa privada, tudo é a prefeitura, não é? Eles também têm que se estruturar, tem que fidelizar o seu cliente, tem que garantir um bom atendimento. O mínimo, porque se a pessoa não é bem atendida, ela não volta. Né? Então, é um trabalho conjunto. A nossa região ela tem muito pensamento de que tudo é prefeitura, de que tudo é prefeitura. Ah, a prefeitura não cortou o mapa na minha rua, eu não vou participar de nada. A prefeitura tem uma... Não é assim, gente. Se você for pegar Campos do Jordão, as cidades onde o turismo é redondo, é estruturado pela iniciativa privada. Brotas é estruturado pela iniciativa privada. Tá na MEIA, entendeu? Por quê? Porque não adianta você ficar olhando o que está, você tem que focar no que é bom e captar esse turista para ele poder circular dentro da cidade. Então, é um trabalho de conscientização muito grande e de despertar. Agora, a Associação Comercial Ativa vai nos ajudar muito nisso. Por isso que a gente pediu a participação da Associação Comercial aqui. Por quê? Porque é um elo já para poder. O Festival Gastronômico é um início de aproximação, daqui a pouco pode emendar o Festival de Hospedagem junto. Por quê? Porque é um início de trazer esse pessoal para perto, para eles entenderem a importância do papel deles nessa engrenagem. Porque o município não tem braço para tudo isso. E nem é dever deles só fazer todas essas coisas. Aí, tudo vai fazer sentido. Uma qualificação vai fazer sentido. Né? Uma estrutura de um atrativo turístico vai fazer sentido. Um turismo pedagógico vai ter uma efetividade. Agora, quando as informações estão desencontradas e ninguém sabe o seu papel, a gente fica apagando incêndio de um lado, apagando incêndio do outro, e ninguém entende como é que é. Alguém diz o turismo educacional completamente. Se a gente conseguir estruturar, tem muitas universidades em São Paulo que tem que fazer essas visitas obrigatórias. E a gente consegue trazer para cá para fazer o turismo cultural, pedagógico, meio ambiente, parque ecológico, e consegue com facilidade. Né? Então, a gente precisa. Então, só que tem coisas que a gente nem sabe. O trabalho do Mel, ela não parou. Mas tem gente que nem sabe, ela está se repaginando sozinha, ela tem os clientes fixos dela lá. Hoje ela independe da prefeitura. Michele, eu concordo com você, o governo tem que trabalhar junto com a iniciativa privada. Tem nome isso, se chama gestão compartilhada. É isso. É o governo do primeiro setor trabalhando junto com o segundo setor, que é a iniciativa privada. É muito mais forte que só a iniciativa privada está trabalhando sozinha. O nosso colegiado aqui, ele é composto por 1/3 do poder público e 2/3 da sociedade civil. Isso já é uma gestão compartilhada de nosso colegiado.
É ainda o maior polo da sociedade civil, né? Quem mostra a vontade de ter essa participação da população nesse processo. Mas nada é imediato. No turismo nada é imediato, gente. Quem nasceu de 6 meses sai fora do turismo. Porque a gente vai gerar um elefante. É porque você depende de muitas pessoas para essa engrenagem funcionar. Então as pessoas querem soluções imediatas, não existe. A solução imediata vai acabar com o ciclo de vida do nosso produto, que é a natureza, que é o que a gente tem de melhor aqui. A gente tem áreas que podem ser exploradas no turismo de aventura consciente, mas tudo tem que ser feito de forma consciente, porque se acabar com o nosso produto, a gente vai sobreviver do quê? Né? Então precisa ter responsabilidade, parcerias efetivas para essas coisas. E o morador precisa aprender a abraçar a sua cidade. Gente, é triste ver como você vê um atrativo turístico quebrado por um morador, porque o turista não quebra. O turista é porco, mas ele não quebra atrativo turístico. Então meses que você leva anos para conseguir reformar um atrativo, para um cara ir lá e quebrar. Então, se o cara não tem apego pela sua própria cidade, que o morador é o maior divulgador da sua cidade, você consegue educar o seu turista como? Se você chega na cidade, você vê a cidade suja, você vai pouco se lixar para você vai jogar um lixo numa lixeira. Então, se o morador não aprender a abraçar a sua cidade, todo mundo que vem para a nossa cidade gosta da nossa cidade. E o nosso povo não gosta. Vocês já repararam nisso? Quem não lembra. Você leva, as pessoas vêm de fora, acham que isso é um paraíso. Você entrar num atrativo gratuito, que nem a gente tem um Mundaguá, atrativos gratuitos naturais. Você vai para os lugares que você paga 100, 200 pau para entrar num atrativo. E o povo que é morador reclama, não reconhece o que tem de melhor. E aí ele suja a imagem da sua cidade. Mistura tudo, né? Então, o turismo pedagógico vai ajudar nesse olhar de você ter amor pela sua cidade, defender a tua cidade. O turista está aí, está sujando, limpa aí, meu. Respeita a minha cidade. Entendeu? Tá vendo um amigo quebrar? Não faz isso. É dinheiro público, é imposto, não está pagando imposto. Por quê? A gente vai ajudando a cuidar do que é nosso, o patrimônio é nosso. Então, é um trabalho de formiguinha. Então, não vai vir um resultado imediato, mas se todo mundo fizer o biquinho de vem te vir e levar a sua gotinha de água, a todo mundo junto vai com uma força muito maior. Mas a gente tem que expandir essa conscientização. Os conselheiros também são transmissores. A gente tem vários amigos na região que tem empreendimento, que tem hotel, que tem comércio. E a gente tem que levar essa consciência para eles. Como nós, nas escolas, tentamos fazer a todo momento com os nossos alunos. Né? Pode ver, a primeira coisa que eu falo. Pode. Então, eu faço exposição na cidade com meus artesanatos e eu divulgo a cidade o tempo todo, porque todas as minhas peças carregam o nome da cidade. E eu tenho um contato direto com o turista. É isso. O turista, quando vem para a nossa cidade, ele não quer saber dele, ele não sabe quem é o prefeito, quem é o vereador, mas ele sabe quem sou eu. É isso. Quem lá está servindo ele no restaurante, sabe? Nós temos contato direto com eles. E eles gostam muito da cidade. É isso. Né? Então, inclusive, só, antes de mais nada, os que estão me vendo pela primeira vez, meu nome é Almir, secretário executivo do Complexo de Mongaguá, e até mesmo colocando o adendo que a professora Michele colocou agora há pouco, aliás, são 2 adendos. Um deles é, como até mesmo diz um professor nosso lá da USP, o professor Luiz Trigo, uma cidade ela tem que ser acolhedora para o turista, sendo que antes ela tem que ser acolhedora para o morador. E como disse também o ex-presidente da Inspetores, Caio Luiz de Carvalho, o ex-ministro do Turismo, como é que você vai cantar na sua cidade se você não sabe cantar na sua própria aldeia? Tem esse outro detalhe também, que também ajuda a fomentar. E relembrando o que a Michele comentou agora, isso faz lembrar um pouco que nós vimos na reunião de março, quando nós fizemos aquele balanço das respostas da pesquisa de percepção turista, da relação do turista com o morador da cidade. Então, isso dá para a gente ter uma noção, depois a gente pode até dar uma olhada, até colocar mais uma vez para vocês analisarem, ver a percepção
do quanto que precisa melhorar para que a gente possa receber o turista ainda mais e também melhor no local que ele está visitando. Então, a pesquisa ela dá esse parâmetro, essa percepção de como está o panorama do turismo na nossa cidade e como nós podemos melhorar para que ele possa vir e poder, assim, retornar mais vezes para a localidade. Porque às vezes a pesquisa vai mostrar o quê? Às vezes você está achando que você tem que melhorar para o turista e o turista para ele tá bom. Você tem que atacar o morador, que é ele que está difamando o que tem. Então, essas pesquisas, elas conseguem nos dar essa visão. Você está com um plano mirabolante para poder atrativo mais para o turista que está vindo. E é no morador que a gente tem que atacar. É o turismo de base, é o turismo comunitário, é o pedagógico, né? É o comércio, é a escuta. Nós estamos no ramo de comércio aqui em Mongaguá há uns 30 anos. E a gente vendia pouco para todos os quiosques. O meu filho continua e eu parei. Um exemplo é o Cabral. Ele limpa a areia, ele limpa ao redor, ele trata o turista e até o vendedor, que eu ia lá para vender. O tratamento dele era diferenciado. Então você passa por toda a praia e você vai vendo. E você nunca imagina que um dia você vai ter um quiosque. Então hoje eu pratico mais ou menos o que o Cabral faz. Quando o proprietário começar a fazer as atividades de funcionário, você vai aprendendo. Antigamente usava-se telha de barro. É muito pesado para os meninos descerem aquela rampa, subir, recolher, né? Então você vai analisando o que é melhor. Hoje nós usamos telha de bambu, é muito leve. Os meninos conseguem levar 3 telhas. Mas isso tudo a gente aprendeu trabalhando, vendendo e observando quem faz o correto. O Cabral é um exemplo de quiosqueiro. Ele é. Ele pinta, o Cabral é muito cuidadoso. O exemplo que vocês deram de água para animais, nós do quiosque colocamos aquelas garrafas PET que você corta e põe areia. Mas isso daí também tinha que ser expandido pela orla da praia, porque infelizmente também não é o turista que joga bituca, é o morador. A gente fecha o quiosque às 18 horas. No outro dia tem 2 maços de bituca no chão. E não tem turista durante a semana. E é a cultura mesmo. Água Santa tem 7 mil habitantes. Nós tivemos uma reunião da PSESC lá, eu fiquei impressionada. Por quê? Cidade pequena, é uma rua ao centro. Meia-noite a gente saindo do espaço lá e entrando numa sorveteria. Você vê a alegria que o pessoal atendeu a gente. Eu falei, nossa, entra aqui, 11 horas da noite. Hoje ganhamos lá na sorveteria. O cara te xinga, ele sabe milhões de vezes. Eles sabem que é turista, porque 7 mil habitantes, você sabe que é da cidade, quem não é, né? Nossa, vocês estão com evento na cidade, que legal, vocês são da onde? Quer conversar ainda meia-noite, entendeu? Então, 7 mil habitantes. Eles sabem que eles precisam desse turista para poder fazer o comércio deles virarem. Você acha que eles vão atender mal o turista? Não. Né? E aqui, eu falo, só que lá, a maioria dos empreendimentos, os donos estão lá, né? Então, isso norteia muito o atendimento e o acolhimento. A gente vê nas nossas cidades muitas redes. Essas redes são complicadas. Por quê? Porque a mão de obra é rotativa. Então, coloca a molecada lá, a molecada não quer saber de nada. Entra lá 11 horas para pedir um sorvete. Aí a gente nem discuta. Se for fechar uns e pouco, então já era. Então... Boa noite a todos. Sou o Modeste, sou advogado, que veio perguntar na alternativa. Aproveitar que tem a parte da segurança pública, que tem muito em Mongaguá. Andarilho, pedinte e furto. Cheguei, o meu carro é todo filmado, no extra aqui no centro. Parei, não estava legal, minha esposa entrou, mas como eu já tinha sido assaltado há um tempo em São Paulo, estacionamento de moto aqui, eu vi uma moto no canto, com 2 caras. Falei para ela, entra que eu vou ficar aqui dentro. Mas não deu outra. Tinha um linha não, um carro lá na Fiat. Ele olhou, ele estourado o capô do motor, arrancou aquele aparelho eletrônico. Eu olhei e falei, a placa, quando eu olhei a placa tampada. Fui até o mercado para pedir, sabe o que? Desculpa,
os moradores aqui falaram para mim, isso é normal. Aí eu fiquei esperando a proprietária chegar, foi uma moça, dei o meu nome e falei, a senhora me faz o BO, se precisar de testemunha, advogado sou eu, tá aqui. Falei para minha esposa, nesse mercado eu não, sabe onde eu já estou indo? Itanhaém. E você mal para, pô tio, não sei o quê, pô, é um absurdo, desculpa. Tem mais um que vocês precisam entender. Muitos turistas vêm, demoram 1 ano para descer. Trabalha direto, ele quer ser feliz nesses 2, 3, 4, 5 dias. Uma marcação dessa negativa, ele não volta mais, ele vai para outro canto. Então precisaria até a parte social, não sei como fazer, porque olha, vou te contar, você pega essa hora daqui, é um absurdo. É um absurdo, porque meu carro é lacrado, eu fico olhando, minha esposa, aí nós viemos para cá por causa do hotel, ela fica até assim, eu estou falando, bora, eu evito de andar. Quando a gente vai, ela fala, vamos para Itaém, não dá. Percebe? E tem dia, só um minutinho, você tem ideia. Tem dia, só um minuto, tem dia que a gente gasta no hotel 2, 3, 5 mil. Adivinha onde eu vou gastar dinheiro? Para comprar as coisas no hotel. Vai para mim, pro hotel. Eu estava no samba, 3 horas da tarde, que é o horário de movimento, centro da cidade. Eu moro no Gabá desde que eu nasci. A Carol sabe, já passei o problema dela. E eu morei em Janela de Campos. Eu estava acostumada que lá do praia, Janela de Campos, é pedir para ser assaltada, mulher, Deus me livre, aconteceu outras coisas. Mas, gente, centro da cidade, na terça-feira, 3 horas da tarde, eu estava cruzando a cidade com uma amiga que nunca tinha vindo. Ela falou, nunca mais volta aqui. O cara tentou levar meu escapular com uma bicicleta. E não tinha nada, eu estava com uma bermuda sem camisa e ele foi me machucar. E, tipo assim, tem senhora de idade que não ali. Então, assim, eu ainda me defendo, como é que uma pessoa de idade? Né? E aí, ele falou do mercado, você é constrangedor, todo dia você passa 10 vezes no mercado, o cara fica a mesma coisa. E o nível de turismo também. Só pegando o gancho nessa questão da segurança, como a gente vai falar, eu acho que os dois estão certos, porém, como todos vocês sabem, nós pegamos uma prefeitura extremamente defasada. O último governo acabou o município, afundou o município. Quando a Dai assumiu a guarda, ela tinha uma viatura. Hoje já são 5, 6 viaturas. Então, assim, o trabalho está sendo feito, mas ainda consegue ser feito dentro de um ano. Ainda vai levar um tempo. O trabalho está sendo feito, estamos pelo menos recuperando a guarda. Primeiro, agora chegou o rádio deles, eles não tinham contrato de rádio, não tinham contrato de viatura, não tinham contrato de carro. Então, assim, isso é fruto do último governo, que acabou com a cidade. Não só a guarda. Tudo que nós pegamos, a Secretaria de Turismo tinha um computador, tinha um funcionário. Então, assim, tudo que a gente pegou estava excluído, não tem papel higiênico, não tinha contrato de papel higiênico, os pontos turísticos não tinham papel higiênico. Assim, tudo isso é fruto da desorganização que foi o último governo. E agora, nesse último ano, nós estamos restabelecendo uma ordem, tanto na segurança quanto na administração pública. Eu tenho certeza que daqui a um ano, ou até menos, o reflexo será outro. A gente precisa pensar também em melhorar muito o nosso turismo. Eu concordo que a sociedade não vai lá, é muito precária, a estrutura péssima de construir o que é dela, mas a gente tem turistas também que são péssimos. Eu morei por muitos anos em Agenor e eu vi a qualidade dos turistas que ficam em Agenor de Campos. Jogam fralda de criança suja, praia limpa leva para o país. A gente recolhe imundícias. E que não é a população que joga só. Porque a gente sabe que muito morador não vai à praia. Quantas vezes você vai à praia hoje? Não tem tempo, eu não tenho tempo. Então o turista ele deixa tudo imundo. Tem gente que vem pra cá. Tem gente que vem pra cá roubar a gente, sabe? Eu já fiz essa roda com turista. Então, assim, é complicado. Quando a gente vai falar muito disso, nós tomamos porrada quando a gente assumiu a administração, a gestão, implantamos uma reeducação na plataforma de pesca, proibimos narguilha, caixa de som. E aí começou, você vê que o estacionamento é pago, começou a mudar a cara da plataforma. Sim, melhora. Entendeu? Melhora. Ele não é um turista que vem para fazer bagunça, ele não vai pagar o estacionamento, ele não vai onde ele vai colocar a caixa de som de narguilha dele, o cooler. É mais seletivo. Então é mais seletivo. Então assim, o trabalho está sendo feito e hoje na plataforma você consegue ver um outro tipo de turista. Mas lógico que não é ideal ainda. Desarmado. Boa noite, meu nome é Daiana, estou como comandante
assim. Dá um apoio. Assim, gente. É uma coisa que parece E brota, né? isso, né? Em relação aos furtos, os daqui dão uma diminuída. Os daqui que moram aqui, né? Os que fazem o furto. Nós já está nem tanto que são daqui, mas no centro, a maioria vai entrando em São Vicente. Por quê? Também nós estamos, vamos conseguir implantar o monitoramento facial. Nós já fomos a empresa, então assim, Praia Grande tem, São Vicente tem, e vão para onde? Você não consegue fazer a muralha? Muralha Paulista? Perdão. Tem um monitoramento, tem umas câmeras que tem no que a gente conecta a muralha. Isso, então assim, isso aí também é uma luta nossa, uma briga nossa, nós vamos conseguir. Tá? Então assim, a gente já está também. O que falta muito é o boletim. A estatística, né? Tanto estatística, porque assim, se furta uma bicicleta, bom, eu vou achar. Aí a gente compra o malandro lá com a bicicleta, vai ver, não tem queixa. Celular, não tem queixa. Né? As correntinhas, então assim, as pessoas às vezes também nem querem perder o tempo na delegacia. E isso prejudica muito nós. Né? Porque assim, às vezes a gente leva a crítica, mas quando a gente executa o serviço, aí não tem o que fazer. Já pegamos ocorrências de furto de correntinha com vítima e o rapaz que furtou, a pessoa está no furto. Incentivo o cara a fazer. Então, assim, também é uma forma de a gente trabalhar a conscientização da pessoa para fazer o BO. Demora, gente. Às vezes eu passo 5, 6 horas no delegacia, demora. Mas é que eu faço. Então, assim, é uma grande festa da população. Né? E os moradores do Jandaia ali, a gente também está tentando mais. Mas passou a aprender, precisamos fazer isso. Só que prova, mina. De educação não na questão da serra até Miguel, você tem que falar na água, não é possível. Não é aqui, não é só aqui. É na Baixada toda. Santos tem 2.700 moradores de Viradouro. Mas, desculpa, boa noite a todos. A assistência social está devolvendo essas pessoas para as cidades? Está. Porque cada vez está. Eu moro em Agenor, eu moro na Nossa Senhora de Fátima. Se você vai ali no Bolas, Cristina, ao meio-dia, você vai ver uns 6, 7 dormindo. Gente, como você traz um filho? É um trabalho. Passa com alguém ali. Eu não tenho coragem. Eu mesmo, antes de estar com o secretário de turismo, eu estava com o subprefeito da Agenor e estava fazendo um trabalho com o morador de rua. Só que cada um que eu levava embora, a gente pedia uma pessoa, tinha 2, 3 de bermuda. E aí eu comecei a fazer, mandava para mim de volta. Tanto que o prefeito ligou para o prefeito. Vocês estão mandando gente para cá? Eu falei, eu estou mandando quem está aqui. Aí a gente ficou nesse carro que era 5, 3 dias de assim. Tem que mandar para a cidade de origem. Isso é legal. E agora tem que ter uma posição. Segurança, né? E meu filho, ele mora numa rua que era uma maravilha, a São Luís. Era uma paz. Aí tinha um espaço inventado de abrir uma rua que chamam de adecas. Então, 2 horas da madrugada é um som terrível, de frio para ser estudado. Eles levantam às 5 horas e dão aula em Cubatão. Ele já estava assim, entrando em parafuso. Ligou para a PM, a gente não pode fazer nada, não foi ninguém. Continuou. Vou ligar para a GCM, ligou para a GCM e nada, e continuou. Eles estão num estado, você nem imagina, eu só me passo o endereço, lá se confirmar. Se houve a ligação, se foi a ligação. Pessoal, ó, vocês vão ver que consegue. Vocês vão ver que consegue. Não vou fugir da pauta, eu estou me sentindo no meu outro conselho já. A última quinta-feira, toda a última quinta-feira do mês, não consegue. Que costuma ser o quê? Às 6 da tarde? Às 18h30. Demanda de segurança não consegue. São todos convidados para participarem lá. Inclusive, o Conselho já fez 2 reuniões com a Polícia Civil, com a Fiscalização do Comércio. A próxima reunião, a gente já está sobre segurança pública.
O que a Daena falou sobre a dificuldade de abrir BOs, a gente tem que entender que Mongaguá, até bem pouco tempo, não tinha o SEG unificado. Você abria um BO eletrônico, você não conseguia localizar em que rua você estava. Agora nós temos SEGs digitalizados por ruas. Agora é possível fazer BOs eletrônicos com facilidade. Inclusive, na última reunião, o delegado falou sobre isso, só sobre o BO eletrônico. Exato. Então, a população também precisa participar mais dos conselhos. Do conselho. Porque cada conselho que você vai aprender muitas coisas. Todo mundo fala da saúde de Mongaguá. Um filho meu precisou tomar uma injeção e falavam que não tinha. Ele chegou no PS e tomou a injeção na hora. Então, ontem eu participei da reunião do Conselho de Saúde para justamente falar sobre isso. E tem remédio sim na cidade, mas a população tem que participar dos conselhos. O CONSEG é um conselho do governo, não é nem da prefeitura. Eu vejo o celular, não vou bater. Vê a data aí da próxima. É a próxima quinta-feira. 27 de agosto. 27. Às 18h30. Isso. Mas eu senti falta de falar um pouco da horta da praia, a questão dos quiosques. Está sendo muito debatido. Sim. Eu ia falar porque assim, a gente tem a página, recebe muitos feedbacks, né? Então agora está sendo desativado os casos com a vida até eles chegarem com o sentimento que realmente não dá para continuar aquela estrutura. Mas nesse meio tempo, como é que o turista vai ser atendido? Então, na próxima reunião, acho que seria interessante até trazer a Kátia. Ela já tem todo o projeto. Planejamento, né? Todo o planejamento montado. Vou colocar para a próxima pauta. A gente já iniciar esse ano com a construção de pelo menos 4 quiosques, então vai ser rápido. Enquanto isso não acontece, essa enviada, tanto você vê a Vila Avenida, esse chegou a então vamos criar praças vivas com atender alguns quiosqueiros, com os containers, com os food trucks, e ao mesmo tempo o pessoal que quer ficar na praia, você precisa barraca, como você liderar as barracas, como é praia grande. A praia grande, ele tem todo mundo, não é todo mundo tem um quiosque. O cara ele tem ali em Solemar aquela barraca dentro da areia, então aquela estrutura que ele vem com a caipirinha, então vai ser atendido desse E outra só questão dos ônibus, das excursões. O pessoal está reclamando dos valores. Sim, se a prefeitura só cobrar. Isso é justamente para não ter esse meio o turismo. A gente tem um problema com o turista de um dia. O turista de um dia, o ônibus entra na cidade, deixa ele na praia, desce, está com o ônibus, eles ficam acampados na barraca do pescador ali, que o pescador às vezes está usando para fazer a brincadeira, uma coisa, ele se instala ali e o ônibus vai embora, pega no final do dia e deixa o sujeito. Então, assim, isso a gente está tentando reeducar. Então, existe um valor que realmente está tendo com nós, a gente estiver conversando com eles aqui sobre isso, e nós estamos levando uma prefeita essa demanda para a gente consegue trabalhar. Porque é um pouco diferente. É um pouco diferente. O ônibus que ele chega, ele para no hotel, na pousada, leva o turista, ele é diferente, tem que ser tratado diferente do cara que vem com uma van e despeja 15 pessoas que não sujavam, fazer barulho, com sabão. Não vão consumir na Não vão cidade, consumir, não vai gerar nada na Só nossa traz sujeira, né? Usam o nosso sistema de saúde, usam tudo E a gente está reestruturando, até em conversa com eles, para fazer aquele sentido, a pessoa chega e libera o ônibus. É lógico que a gente tem que tomar cuidado para limpar nossas vias aqui na cidade. Mas o ônibus leva até a produção, de repente o turista, ele consome ali a feirinha no restaurante, volta para o hotel. Eu ia falar isso daí só. Então, no roteiro turístico, a gente sente falta do seguidor em contato conosco. Aonde tem um lugar para ir hoje à noite, sabe? Ficar meio perdido, sabe? Acaba seguindo as páginas para saber. Sim. Mas se tiver um alinhamento. Mas isso é muito falta da estruturação do próprio comércio. Os comércios que estão cadastrados, a pessoa não consegue saber, a gente não consegue dar um panorama para a pessoa, de repente, desse QR Code que estamos criando, a pessoa cadastrada vai ter lá. Esse QR Code entra no nosso cartão de turismo, não vai saber onde a gente pode ter esse alinhamento. Vai ser para todos os tipos de comércio? Não, todos os comércios. Marcelo. Posso só complementar? Não pode falar. Pode não, imagina. Mongaguá. Eu falei Mongaguá, mas todo mundo falando. Vocês são privilegiados. Vocês têm a praia, vocês têm a estrada que passa no meio da cidade e eu não vejo nenhum ponto turístico deles. No trânsito, eu evito, eu sempre vou lá encontrar.
Mas quantas milhões de pessoas passam aqui? Vocês têm a mata, que é a coisa mais linda. Eu não vejo nada. Isso é para vocês pensarem. E vocês têm aonde eu vou. Imaginou se você faz algo? Não. A área rural, a gente tem bastante pesquisa, está sendo também estruturada, a gente está muito na área rural. Nós vamos incentivar a questão dos pesquisas, que estão muito bem tratados. Estive conversando até ontem com o secretário do Domínio, era o hotel que tinha na zona rural, para aquela área, a gente conseguiu fazer algum economismo, alguma coisa voltada a isso. Então, assim, está sendo trabalhado. É que a gente não consegue fazer tudo, mas está sendo trabalhado. Você falou sobre a entrada dos ônibus para o receptivo, no caso, trazer as pessoas para Mongaguá. Vocês têm controle, têm esses dados de quantos turistas entram para fazer o turismo de um dia? Essa questão dos ônibus, ela está lá de administração pública, tem que mais para a gente entender se essa questão vai ficar com os turistas ou não, para a Secretaria de Administração Pública. Mas hoje eles têm esse controle. Na verdade, sim. O que eu vejo, que eu observo bastante, é que os ônibus eles indo para ficar nas colônias de férias. E não é. Aqui é raro ter turismo de um dia. Não tem. É bem raro. A gente tem muita denúncia na rede social. Sério? Ônibus? Sim. Porque com lá eu sei que tem. Com ônibus nós temos. No verão, assim, a gente perdia 8 ônibus por dia. Júlia, a fiscalização começa no tamanho do A pedreira é que geralmente ele deixa o ônibus. Ali a pedreira, a gente parava, onde eu mandaria a situação eles paravam, a gente pediu. Com nós dois. Existe uma política. Existe uma política. Descendo, né? Sim. Na pontilheira, acho que ninguém tá vendo. Aí eles descem tudo. A pedreira está tomada de ônibus. Existe alguma política para poder fazer o emissivo, o turismo emissivo. Tem muitos excursionistas, muitas agências, pequenas agências de viagens aqui no município que fazem as excursões, levam os passageiros daqui, os municípios, para outros lugares. Só que também é cobrada essa entrada do ônibus aqui e é um valor alto, não é um valor tão baixo. Tá? Mesmo que seja 1 ponto, 2 pontos de embarque, porque eles cobram por pontos, não é só uma entrada, 3, 4 pontos, os ônibus eles também. Então tem é um ponto também. Da Secretaria que é transformar essa questão. A pessoa ela paga. O ônibus paga para a gente Mongaguá, ele tem direito de pegar a pessoa de Itaém em Peruíbe, em Itaém em Mongaguá, para que o turista que vai em Peruíbe, ele possa nessa plataforma pagando mesmo para outro. Uma integração. Entendeu? Vai ser uma integração. Legal. Até porque. Mas o cara está falando, sei. Vem o ônibus de fora pegar nossos alunos para fazer visita E aí ele paga. Tem que pagar. Aí paga, entendeu? Então, a gente estava nessa briga aí, porque não tinha cobrado das escolas estaduais. Porque os alunos já pagam ônibus para poder ir para lá. Porque a taxa é de isenção, mas a gente paga um protocolo para a taxa de isenção. Eu acho que esse e outra, esse turismo que ela está falando, é o ônibus que vem pegar os ônibus ali para isso aí. Essa semana, eu tinha Mariana com o Diego, acho que ontem mesmo. Não pode cobrar isso. E a gente, essa semana, já que o Diego já não foi cobrado. Então, assim, qualquer dúvida que estiver passando por problema, me liga para a Gabi, para a Carol, na hora a gente vai interpretar. Outro ponto que a gente, nós, como guia de turismo, chamada Riva da IDEC, já há bastante tempo, atuante da área, nós gostaríamos de sugerir a vocês a contratação, por exemplo, para elaborar o projeto, tá? E a contratação dos guias de turismo que são aqui do município. Tá? Por exemplo, turismo de um dia, vai fazer o projetinho lá, que faça um city tour, que vá conhecer os lugares. Por que não usar os próprios outros alunos que estão em formação? Então, tivemos em Peruíbe, só para te adiantar, tivemos em Peruíbe com o secretário Edilson, batendo um papo com ele, e lá ele tem uma lei
Nós estamos trazendo para Mongaguá, ele paga a diária do guia. Então, assim, nós vamos implantar essa lei de Mongaguá. Era para ter implantado já no primeiro semestre, mas com essa loucura que está, nós vamos implantar essa lei nesse semestre. E a gente vai contratar o guia para fazer essa. Por quê? E Campos do Jordão é assim. Nós não entramos em Campos do Jordão se você não contratar o guia local. Eu sou guia nacional em América do Sul e eu não posso atuar lá, porque tem a legislação municipal. Sim. Então eu tenho que contratar, eu tenho que pagar R$600, que é a diária de um guia, para ele poder fazer o tour da cidade. Não, mas assim, é porque lá é um outro turismo, enfim. Pessoal, é com você que eu falaria sobre essa questão da taxa. Por exemplo, se eu faço turismo fora do estado, então a van vem na minha casa, me pega geralmente de madrugada, eu vou sair sempre cedo, me pega e sai. Só vem me buscar e sai. O que eu faço? Do Diego Domingos. Tá. Pessoal, vamos encaminhar para o final? A gente já está chegando no final da reunião. 8 minutos. Tem algum assunto que vocês queiram colocar para a próxima pauta? Por quê? A nossa finalização é o plano de trabalho do contorno, que a gente vai colocar no grupo, que a gente já deu uma prévia preenchida nele, para vocês colocarem as sugestões de metas, para a gente poder fechar esse documento. Então, a Gabi já deu uma preenchida ali, eu não consegui analisar isso hoje ainda, eu ia colocar hoje, mas não consegui analisar, dar uma revisada, para poder colocar lá. E eu gostaria que dentro das metas lá do plano de trabalho que a gente tem, que entrasse alguma meta de cada segmento que a gente tem dentro do contorno. Então, acho importante a gente acoplar isso, porque aí a gente deixa o plano bem alinhado dentro do nosso segmento, para se a gente conseguir aí, dentro do biênio, executar aí 5 metas do plano, a gente... Esse plano é bienal, 2 anos. 2 anos. Na verdade, não, anual. É. Em virtude justamente da renovação do mapa de regionalização do turismo. Uma vez que a nossa certificação ela está para expirar daqui a alguns meses, e a partir da nova regulamentação, teve uma alteração na legislação por parte do Ministério do Turismo em relação à categorização dos municípios. Cada município que hoje está no mapa de regionalização do turismo, ele passa agora a ter um plano de trabalho. Esse plano vai valer, então, até meados do ano que vem, é isso? Isso. Até agosto de 27. Ok, a minuta não foi disponibilizada ainda, né? Então, a gente vai colocar no grupo. Aí a gente faz depois, a gente renova por mais um ano. A gente vai ter esse tempo, então, de um mês, entre essa reunião e a próxima, para sugerir. Não? A gente vai pautar isso no grupo. Eu vou colocar o documento no grupo para vocês já irem lendo e colocando as sugestões de Quanto vocês. tempo a gente vai ter para colocar as nossas sugestões? 7 dias. Só? 5 dias para publicar 7. Não, a Cátia já vai entrar com outro planejamento. Ele não é muito extenso não, Elvira. Ele é 2 folhas. Não é que nem o plano diretor, não. Tô pensando. Não, o plano diretor é 2 folhas, metas, ele é bem sucinto, bem objetivo. Mas os conselheiros podem sugerir, né? Devem as metas. Eu acho que se a gente fosse colocar uma meta relacionada a cada segmento, então, cada representante do segmento aqui que enxerga uma deficiência, que quer colocar uma meta como melhoria, sugira lá no documento para a gente poder alinhar. Depois eu cato todas as metas, a gente formata, eu jogo lá para a gente poder aprovar no grupo e colocar para frente. Tá? Então, se colocar lá, interage. Não sei se é a hora, mas como eu faço parte também do Conselho Nacional de Saúde do Brasil, eu acho que a gente deveria ter uma pauta permanente. Exemplo, nós estamos conversando hoje, mostrou um trabalho muito bem feito, parabéns. Nós estamos discutindo N assuntos, porque a BNZEP, para mim, é a primeira, para a gente saber o que aconteceu dentro desse mês. Porque senão os assuntos começam a ser repetitivos. Sim. Porque a gente não sabe o que está acontecendo. E eles sabem, vocês sabem que vocês estão no dia a dia, mas nós não. Não sei, ou poderia pôr pelo WhatsApp, não sei. Exemplo, a parte de segurança, a parte indígena, não sei,
um monte de Ah, situações não, aqui que sim, estão tá. falando. É. A gente acompanhando, né? Pra gente acompanhar, pra gente não repetir a gente agora. Entendeu? As pessoas, vão acabar repetindo o mesmo assunto, fez, não fez. Aí eu acho que também seria mais ágil, né? Na reunião. É uma opinião. A pauta, o que eu falei no início, a pauta é o ideal que a gente consiga trabalhar dentro da pauta na reunião e colocando os assuntos que surgem para a próxima pauta, para a gente não embaralhar tudo e dar começo, meio e fim, né? É que nem tem coisas que foi pautada aqui hoje que não vai ser tratada na nossa reunião. Segurança, consegue. Outro dia a gente fala, na quinta eu falo com vocês sobre isso. E aí a gente vai colocar. Agora, a questão do quiosque está dentro do nosso âmbito. Aí a gente já vai convidar a Kátia para ela vir apresentar como que está esse planejamento aí dos quiosques, nós vamos brigar pelo Cabral. Se é trailer, se é casa, se é quiosque, o Cabral vai ter que ter um. O Cabral é patrimônio. E nós vamos brigar pelo Cabral. Então, eu não sei o que vai colocar nessa praia, mas um é do Cabral, isso a gente sabe. Eu já tenho o projeto aqui em mãos, mas não vou passar aqui, vou deixar para a Caixa, depois se alguém quiser revisar agora dentro do que vai ficar, eu tenho todo o projeto em mãos, algumas informações também, mas a gente vai deixar o grosso a Caixa em apresentar essa para vocês, eu acho que é importante. Mas eu acho que eu só vou colocar isso como pauta, porque a gente não consegue tratar mais coisas. Em relação à pauta, a pauta dos novos, ela é colocada dentro do grupo já para saber o que vai ser discutido. O que a gente precisa fazer? Se ajudar a se policiar, falar assim, a gente combinou que vai discutir tal coisa. Trazer as demandas desse segmento. Dessa pauta. Porque óbvio que cada um tem novas ideias, mas vamos tentar se policiar e debater. As novas ideias nós vamos para a próxima. A gente vai trazer essa pauta do quiosque. Se vocês acharem que tem mais uma pauta pertinente para a gente inserir, a gente insere, não dá para trabalhar mais que 2 pautas. E aí a gente vai colocar tempo, porque senão a gente não consegue falar sobre tudo. A pauta que eu gostaria de trabalhar seria locomoção. O quê? Locomoção. Locomoção? De que sentido? Nós vamos trazer pessoal para cá. As autorizações. Autorização, locomover. Aí vai ter que pegar o trânsito de eu vou conversar, eu vou levar essa pauta para a Cristina e a gente vai. Você vai trazer o feedback. Então, ele vai trazer, vamos colocar 2 pautas, certo? A apresentação do quiosque e o feedback da locomoção dos ônibus, das taxas, tudo que o Canas vai trazer. Porque, veja bem, nesse caso eu faço aqui, não é só colocar alguém, vai colocar uma feirinha, nas pontos que eu estado, Aqui no Uruguai tem uma característica que tem aí, tem o forno, não pode rodar para o centro histórico, porque ele é ocupado, porque temos tudo. Então, aqui a gente não tem esse problema. Tem que ter um espaço para deixar. Combinado, pessoal? Fechamos desses 2 assuntos para a próxima pauta e o plano de trabalho a gente vai tratando no grupo. Eu tenho dúvida em relação ao plano de trabalho. Porque o último item da nossa pauta é encaminhamentos para a consolidação e aprovação do plano de trabalho. Essa aprovação que vai ser feita na nossa próxima reunião vai ter uma extraordinária para aprovar o plano de trabalho? Não, a gente vai fazer isso no grupo. Vai ser aprovado numa enquete? Uma enquete no grupo. Por quê? Porque a gente tem que andar com esse documento. Então, a gente vai colocar o esboço lá, vocês coloquem as sugestões, eu coloco lá, coloco o documento. Todo mundo está de acordo, tá? A gente faz no grupo. Para a gente ganhar tempo. Porque, senão você vê, se a gente deixar isso para a próxima reunião, a gente perde tempo para outras Ou seja, vocês terão uma semana para analisar o documento para que isso tudo esteja dentro do acertado. Se porventura não haver nenhuma objeção, a gente vai fazer o encaminhamento dele da forma que foi apresentado. Ô, gente, o plano é 2 folhas, tá? Porque o Almir fala, né? Não, parece que é 50 folhas, está colocando todo mundo só. A nossa função é organizar o plano, ou as políticas públicas da cidade. Não vai ser uma coisa de... Amanhã de manhã eu mando.
pessoa. Não vou conseguir analisar até lá. Então você analise amanhã e eu mando Amanhã até o final Ô, do dia. Michele, a famosa pergunta: o que você faz da meia-noite até às 7 da manhã? Eu hoje especialmente vou cuidar de você que está com febre em casa. Só uma sugestão de pauta, não sou ninguém aqui, só sou um convidado, mas assim, democraticamente falando, essa questão também do turismo de base comunitária é uma pauta importante que talvez deveria fazer essa coisa democrática, discutir pauta lado de cá e pauta lado de lá para a próxima reunião. Talvez seja interessante. Porque no entendimento que a gente conversou aqui mais ou menos, as duas pautas, essa questão mesmo da locomoção e tudo mais, ela pode ser resolvida. Ela pode ser resolvida de uma outra interface, de uma outra forma. Agora, essa questão mesmo do turismo de base comunitária, de terras indígenas, da visitação e tudo mais, como estaca zero, assim, aparentemente, a gente tem o que mostrar, já tem esboço de projetos da Unesp que a gente fez, enfim, várias outras situações, é só ter uma adequação e sentar e planejar, talvez poderia entrar nessa pauta da próxima. A gente pode deixar como prioridade para a próxima pauta? Nós vamos matar o Bucanas, ele vai se apropriar disso agora. Mas ele vai se apropriar de tudo isso. Vamos dar um mês para ele se apropriar de tudo isso. E aí a gente coloca como prioritário para a próxima pauta, o primeiro assunto prioritário fica o turismo de base comunitária. Por quê? Como ele também está interagindo com a região, com o Peruíbe, entender essa estruturação, ele vai se apropriar disso, vai conversar com vocês, que ele já se propôs. E aí ele vem com uma informação aqui mais direcionada depois do tempo, do que ele já conversou. Nesse tempo ele vai conversando com vocês nos bastidores disso, né? Para dar um tempo para ele, não vamos também afogar o bichinho, né? E aí por quê? Porque ele já colocou que a intenção dele vai se reunir com as aldeias, né? Por mais que não esteja na pauta aqui, ele vai estar trabalhando com isso paralelamente. Quando ele vier, ele já traz uma informação mais formatada para a gente também. Isso não quer dizer que o nosso cacique está no grupo, ele dentro lá da meta coloca uma meta de turismo comunitário, que já fica linkado dentro da meta do trabalho desse ano e fica como um compromisso nosso com o grupo também, tá nessa monitoramento desse acontecimento, né? Né, Guilherme? Sim. Dentro das metas do meio ambiente, vai ser a principal, seria o ecoturismo comunitário, isso aí. E a gente implementar isso de fato nesse ano. Vamos trabalhar para acontecer. Tudo bem, pessoal? A Fabíola já levantou, então já sabe, né? O cronômetro já levantou, gente. Temos 2 minutos. Vamos finalizar, então. A gente finaliza a reunião com esses planejamento da próxima pauta, paralelamente o turismo comunitário correndo aí também com o pessoal da Secretaria. E aí, com o compromisso da gente estar analisando esse plano desses 7 dias, para a gente estar voltando ele no grupo peso, porque é um processo documental, a gente não precisa perder uma pauta de reunião para isso, para trazer essas informações aí mais importantes. O negócio do ônibus, ele é importante por conta que as taxas também estão envolvidas nisso, né? E aí envolve outros segmentos. Então é importante já direcionar isso. Como eu falei, se o peixe tem capital turista, eles têm que ter todas essas informações claras para poder trabalhar. É a maior agora, nossa maior vai dar um inteiro de obras, assim, tudo isso, mas, né? A pista vai ser interditada e nós vamos trabalhar. Não, já está, né? A Sabesp termina a CNL com isso. Então, agora tem um inteiro de obras, vai dificultar a trabalho. Eu conheço gente falando que na prefeitura da semana passada. CNL vai ser privatizado. Tá bom, pessoal? Podemos finalizar? Obrigada pela participação de todos. Obrigada por si, que agora vai voltar para a aldeia à noite, né? Mas é muito importante sua participação aqui, viu? Obrigada pela presença. Todo mundo já com a lista de presente?